Olá, bom dia, bem-vindas, bem-vindos. Hoje a gente dá continuação à nossa série de meditação guiada e, como já de costume, a gente sempre aprofunda em algum tema que seja prático, que tu consiga colocar na tua vida ou que tu consiga refletir, né? Porque a gente acha importante que tu coloques a meditação no teu dia, mas também traga um complemento, uma base para essa meditação, uma base para o teu corpo e para a tua mente. Porque é através do nosso corpo e da nossa mente que nós conseguimos ter contato com o mundo, que a gente consegue aprender, que a gente consegue ter experiências, que a gente consegue observar as nossas reações, as nossas emoções, e então daí a gente ter uma maturidade mental, a gente entender um pouco do que a gente realmente está fazendo aqui, né? Não é uma coisa que a gente simplesmente coloca sem base, né? A gente tem sempre um cuidado de como as pessoas podem crescer com esse conteúdo, como isso pode agregar alguma coisa no dia a dia delas, né? Porque a gente tem uma mania aqui no Ocidente de segmentar tudo, né? De separar tudo. Eu vou falar sobre meditação, então tá, vamos falar só da mente, do corpo sutil, vamos falar dos chakras, vamos falar de energia, e parece que a alimentação é separado, que o cuidado com o corpo é separado, né? Então isso não está muito certo de acordo com a visão indiana, que é uma visão que abraça o ser como um todo, né? Não vê separado o físico do sutil. Então, dessa forma, a gente vai trazendo um conteúdo para ti, para que tu possa cada vez mais te autocapacitar, te conhecer e te capacitar, né? Vai trazendo um conhecimento para a tua vida, mas um conhecimento prático, que tu possas colocar no teu dia a dia, sem que nós estejamos aqui sempre te ajudando, te dando um toque. Não, é para autossuficiência o conteúdo que a gente traz aqui, né? A meditação vai te proporcionar isso também. Conforme tu vai te aprofundando na meditação, aprofundando na prática, vai compreendendo o que acontece na tua prática de meditação e vai recebendo os resultados dela, cada vez mais tu vai ficar mais segura, tu vai ter mais coragem, né? Vai estar cada vez mais autossuficiente, né? Independente de qual estado que tu está te sentindo hoje, se tu tens ou não tem essa autoestima, essa coragem, né? Essa liberdade de viver, a meditação pode sim te dar essas qualidades, né? Mas é a meditação com um método, com um entendimento, onde a gente não aprende apenas técnicas, mas a gente vai compreendendo o que a meditação faz no nosso corpo físico, no nosso corpo sutil, o que os movimentos fazem, o que a alimentação faz. Então, existe um grupo a se observar. E hoje eu quero falar um pouquinho contigo sobre sono. Como tu estás dormindo ou tu não estás dormindo. Então eu trouxe para vocês esse ciclo circadiano, ou então ciclo dos doshas. Não sei se vocês já viram ou conhecem, mas eu vou explicar ele de uma forma bem básica. É super interessante, é um grande coração do Ayurveda, né, dessa ciência que cuida do nosso corpo e da mente, né, que é a ciência da saúde dos indianos. Então, aqui existem 6 momentos diferentes, né, que eles vão variando a sua energia conforme os horários. Então, a cada 4 horas, a gente tem no planeta um momento diferente, né? Então,
era algo que nós tínhamos muito quando morávamos em cavernas ou quando a gente estava mais rudimentar, né? A gente tinha um contato com a natureza, a gente acordava naturalmente com o nascer do sol, ia dormir naturalmente com o pôr do sol. Então a gente tinha uma conexão muito grande com esse ritmo da Terra. Isso aqui nada mais é do que o ritmo da Terra. Isso foi se perdendo, né? Com a invenção da luz, com os nossos horários de trabalho dessa vida contemporânea, a gente não tem mais esse contato com a natureza e a gente não respeita mais esses horários, né? Tem pessoas que trabalham à noite, tem pessoas que trabalham durante a madrugada, tem pessoas que têm que fazer seu horário de sono totalmente diferente do que isso aqui vai nos mostrar. Então, esses desequilíbrios, eles acabam fazendo com que a gente não tenha uma boa qualidade de sono. E a gente entende que quando a gente não descansa, a gente não está pronto para o outro dia, né? Então a gente tem 24 horas aqui. Nessas 24 horas, a cada 4 horas, muda essa energia. Porque se a gente pensar no Sol, né, ele nasce normalmente às 6 horas da manhã. Tem algumas variações, né? Mas o ciclo, vamos pensar que o ciclo começa aqui. Das 6 horas às 10 horas, aqui existe uma energia que a gente chama de kapha, que é uma energia mais lenta. Vou colocar um casinho aqui para a gente se lembrar. É uma energia mais lenta, é mais devagar, a gente está acordando, está no nosso tempo, está chegando pro dia. Então eu já vou te dar aqui um spoiler, que como às 6 horas começa essa energia de acumulação e lentidão, é legal a gente acordar antes das 6 horas. Depois eu te explico mais por quê. Das 10 horas às 14 horas, a gente tem uma energia que ela é mais uma energia de fogo. Ela vai te dar mais energia. Pensa assim, né? Quando que o Sol está no seu maior ponto, no pico do Sol, é entre 10 e 14. A gente internamente também, onde a gente tem mais energia para comer, para digerir. Se a gente quiser fazer uma refeição mais pesada, uma refeição mais completa, maior, que exija mais poder digestivo, essa aqui é a hora. Nesse horário aqui, tu podes comer coisas que tenham uma digestão um pouco mais difícil, porque a gente está com todo o poder digestivo. Já aqui, nessa parte entre 6 e 10 do café da manhã, a gente deve comer uma alimentação mais leve, porque a gente está numa energia de acumulação, não está com a nossa digestão bombando, não está com a nossa digestão super boa ainda. Então a gente deve iniciar o nosso dia com uma refeição mais leve, porque aquela ideia que existe uma frase, né, sobre comer tomar café da manhã como um rei, almoçar como um príncipe e jantar como um mendigo. Já escutou isso alguma vez? O Ayurveda não olha dessa forma, porque a gente teria que ter um almoço de rei nesse horário aqui. Das 2 horas às 18 horas, a gente tem uma energia no mundo, no planeta, Vata, que é uma energia, nesse caso aqui, de criatividade, de resolver problemas, né? É um horário que a gente trabalha com bastante desempenho, que é um horário bem propício para planos, para colocar coisas em prática, porque o Vata é movimento. Então,
quanto mais precisa o movimento, mais precisa colocar as coisas para acontecer, é entre esses horários aqui. Das 18 às 22, o que acontece? Essa energia aqui, né, se repete, ó, das 6 às 10, das 6 às 10. Então, aqui a gente já começa a conversar sobre o sono, né? É importante isso daqui para o sono, com certeza, porque aqui a gente está trabalhando também a energia do corpo, né? E o nosso sono ele vai reverberar a energia que está no nosso corpo. Não adianta a gente pensar no sono só na hora que a gente vai deitar e falar assim, eu não estou conseguindo dormir, eu estou cansado, eu estou cansada, mas não durmo, porque isso aqui é reflexo do que a gente fez aqui. Por isso que eu te dei aquelas dicas de o que comer, quando se movimentar, porque a gente vai estar respeitando o corpo. Quanto mais a gente respeitar o corpo, mais energia nós vamos ter. Então é legal a gente ter esse olhar de 24 horas, porque a gente consegue ver aonde se encaixa melhor cada atividade nossa. Das 18 às 22 horas é uma hora para a gente fazer menos coisas. A gente vai já, pensa só, o sol vai diminuindo. A gente também vai tendo cuidados já preparando para o sono, né? Por mais que às vezes a gente trabalhe aqui, algumas pessoas até as 19, até as 20, se eu consigo, eu já vou diminuindo o meu ritmo biológico. Para isso, eu vou jantar de uma forma leve. Não vou comer frituras, comidas mais pesadas, porque lembra, a minha digestão já não é a melhor, a digestão melhor está aqui. E também porque eu estou preparando o meu corpo para descansar. E se eu der uma carga muito grande de comida para ele, vai ser mais difícil. Ele vai ter que digerir aquilo ali para depois descansar. Então eu vou estar tirando energia do meu corpo no momento que é para eu estar relaxando ele, para estar preparando ele para ir dormir. Aqui também eu evito comer alimentos que excitem assim, cafeína, pimenta, outros alimentos que te deixem mais ligados, né? Algum tipo um chá verde, um chá preto, chimarrão, né? Coisas que vão te trazer mais despertar. Nesse horário eu não quero despertar, nesse horário eu já quero diminuir. Diminuo também a intensidade das luzes da minha casa, né? Eu já ligo uma luz secundária, ligo menos lâmpadas. Se possível, eu sei que é difícil, né? Com os telefones, a gente acaba levando os telefones muitas vezes até a hora de dormir, mas aqui eu diminuo o uso de telas, né? Seja TV, seja tablet ou telefone, porque quando eu tenho telas, eu tenho coisas em movimento, eu tenho coisas acontecendo, é algo dinâmico, e isso faz com que a minha mente continue no movimento. Lembra? O movimento era das 2 às 18, e agora eu estou entrando nessa outra fase aqui. Então eu evito que eu tenha esse jogo da mente de pular de uma coisa para outra, que quer dizer o quê? Evitar notícias mais tensas, assistir coisas violentas, diálogos mais ríspidos, conflitos. Eu evito as coisas mais estressantes nesse horário, porque senão eu recebo uma descarga de adrenalina, e a adrenalina vai fazer eu ficar mais desperto, mais ligado, e aí eu não consigo dormir mesmo, porque se eu continuar estendendo esse tempo com telas, com uma conversa de conteúdo mais estressante, eu vou estar num estado de alerta, e o meu corpo não sabe que horas são, que hora que eu tenho que dormir. Ele sabe, de acordo com os estímulos, como eu devo ficar, como eu devo responder. Então, não adianta nesse horário aqui eu comer muito, eu conversar, querer discutir a minha relação, eu querer fazer, estudar muito, querer coisas assim
que exijam muito da minha mente e depois dormir, porque o meu corpo não é um computador, ele não é uma máquina, ele não é um processador que vai olhar que horas são e desliga. Então, esse horário é um horário essencial para o cuidado do teu sono. Para que tu tenha uma qualidade de sono, tu deves cuidar das 18 às 22 horas. E depois das 22 horas, a gente já deveria estar dormindo. Então, se eu te falei aqui que às 6 horas a gente deveria acordar, aqui, vamos botar um antes também. Ou um até 22 horas, a gente deve estar deitado. Por quê? Isso, das 22 às 2 horas, a gente está também num horário pita. Como a gente tinha das 10 às 14, agora a gente tem das 10 às 2. Que é onde a gente tem o cuidado do corpo, a limpeza do corpo. Onde o corpo vai tirar todas as impurezas do corpo físico mesmo. Então, intestinos, pulmões, coração, sistema circulatório. Nesse momento, ele é ativado, a seção limpeza do corpo. E também alguns hormônios são secretados aqui, que a gente precisa para descansar, né, para a gente relaxar, mas também a gente precisa para utilizar eles aqui em forma de energia. Então, é muito importante que nessa hora a gente esteja dormindo, porque tem alguns hormônios que só são secretados nessa hora. Se eu não estou dormindo nessa hora aqui, esses hormônios eles não vão ser secretados em equilíbrio, o que vai gerar um desequilíbrio para o nosso dia inteiro. Então, nesse horário, eu devo descansar. Das 2 às 6 já é um horário vago de movimento, mas ele não é um horário de movimento como é aqui de criação e de produzir, né? Ele já é um horário de inspiração. Então, muitos sábios, muitos yogis, né, muitos mestres vão meditar aqui. Vou botar. Esse 4 aqui não está no ciclo tradicional, tá? Mas por essa hora, entre 4 e 6 horas, que vão fazer essas atividades de meditação, de oração. Quando precisa iniciar o dia, é interessante a gente iniciar o dia aqui, antes das 6, porque a gente vai acordar, parece um pouco contraditório, mas se a gente acordar antes das 6, a gente acorda com mais energia, mais feliz, mais inspirado do que depois das 6. A gente pensa que quanto mais a gente dormir, mais estiver na cama, mais a gente vai descansar, né? Então, aqui a gente deveria acordar entre as 4 e 6 horas. E a partir daí, iniciar o nosso dia de uma forma mais tranquila, de uma forma mais respeitosa, e a gente acorda num horário que é mais inspirador, né? Pensa que nesse horário aqui está nascendo o sol, que é algo mais inspirador do que um nascer do sol. Não é só aquilo visualmente, né? Quando a gente observa o nascer do sol, a gente contempla o nascer do sol, a gente sente uma paz no coração, né? Naturalmente, ao ter uma sensibilidade de estar ali observando aquela expressão divina, a gente sente, a gente percebe aquilo. E não é só o visual, é porque aquela energia de um início do dia, de um início de um ciclo, né, cheio de possibilidades, de aprendizado, de realização, aquilo ali é inspirador para todos os seres. A gente, quando consegue acordar nesse horário, né, a gente observa que tem uma energia
diferente, né? Muitas vezes tu já percebe que a cidade ainda está mais tranquila, que existem menos pessoas se movimentando, circulando, existe menos barulho, existe menos movimento. Parece que toda a cidade ela está mais em paz, né? Já tá clareando, já está iniciando um dia, né? Também é diferente daqui que já está escuro, já está à noite. Então aqui é um horário muito inspirador. Então, se eu pudesse te dar uma dica para hoje consegue acordar nesse horário antes das 6. Porque aqui tu consegue controlar. Tu consegue controlar a hora que tu acordas. Muitas vezes, para te mexer no teu horário aqui, é difícil, porque tu já está acostumado com o teu corpo há bastante tempo a dormir muitas vezes depois das 10 horas. Mas aqui não, aqui tu tens despertador. Então, se tu começares a acordar antes das 6, rapidamente tu vai sentir sono nesse horário, às 10. Então, ao invés da gente brigar e ir para a cama às 9, 9h30 sem sono algum, porque a gente está acordando mais tarde aqui, a gente começa transformando o outro lado, o lado que a gente controla mais, que é o acordar. Então, a gente acorda antes das 6 para fazer esse ciclo todo aqui. Então, quando a gente acorda aqui, a gente vai já fazer o nosso café da manhã um pouquinho antes, às vezes das 6, tá? Isso não precisa levar tão ao pé da letra. Acordando tá ótimo. Mas, se pensa assim, entre as 6 e as 10 é um horário de acumulação. Então, se eu como muito, ou como algo um pouco mais pesado também, nesse horário aqui, tende a te dar uma letargia, um cansaço, uma lentidão, né? Pensa quando tu estudavas no colégio pela manhã. Lembra dos teus colegas, se eles não estavam todos com sono, bocejando, com uma cara inchada, né? Porque era esse horário aqui. Provavelmente tu encontrava eles às 7h30, 8 horas. E quando que a gente ficava mais acordado? Às vezes tem pessoas que até hoje, né, para conversar, depois da hora do recreio. Que horas era a hora do recreio? Às 10 horas era a hora do recreio, a hora da merenda. Aí as pessoas começavam a acordar um pouquinho mais, porque estavam dentro desse horário aqui. Então, o que a gente pode levar, né? Como a gente pode planejar esse sono? Basicamente é obedecendo esses horários, sabe? E não obedecendo porque é uma disciplina imposta, mas porque é uma disciplina inteligente. Então, se eu compreendo que o dia tem diferentes energias, diferentes movimentos, eu encaixo, se possível, a minha rotina nesses horários, né? O que mais a gente pode fazer é tomar bastante água. Ao tomar água, a gente vai equilibrando ou energizando também o nosso corpo e aí a gente sente menos cansaço, né? A gente desgasta menos o nosso corpo. Então essa água a gente vai distribuir durante o dia todo, né? A gente pode também tomar chás, só evitando os chás que excitem nesse horário aqui, né? Café e chás estejam mais ligados aqui. E também a gente pode se alimentar de forma leve, né? No máximo, obedecendo esse horário aqui, no máximo até umas 8 horas, porque eu preciso de pelo menos 2 horas entre minha última refeição até a hora de dormir. Posso ganhar 15 minutinhos aqui, 30? Pode, tá? Não é algo que, olha, tem que ser às 22, tem que ser às 8, mas compreende isso, que aos poucos vai ficar natural. O teu corpo vai te pedir a tua alimentação 2 horas antes. E aí, quando tu vai dormir, lembra? Tu não vai estar mais digerindo, tu não vai estar mais usando tanto tua energia para digestão e já vai conseguir usar tua energia para a produção de hormônios e para limpeza do interno do teu corpo. E o que a gente pode cuidar também é que, com o passar do tempo, respeitando esse ciclo aqui, a gente vai se sentir mais vivo, a gente vai se sentir mais
atento, a memória vai melhorar. A tua empolgação pela vida, pelos projetos, também vai melhorar. Dessa forma, a gente vai retornar à conexão com o ciclo do dia e da noite. E ser um ser humano com mais energia, com mais empolgação, com mais alegria, vai ser natural, porque a gente vai estar respeitando o tempo do nosso corpo e da nossa mente. Então não era à toa que talvez a tua mãe falava para ti que tu tinha que estar dormindo até as 10. Não sei se vocês escutaram isso, né? Mas eu, por muito tempo, escutava, bravo, né? Porque eu queria ficar até meia-noite.